Existe um tipo de silêncio que não vem da falta de conquistas, mas da recusa em reconhecê-las. Pessoas que evitam comemorar suas próprias vitórias não são, na maioria das vezes, pessoas sem mérito. Pelo contrário, muitas delas carregam trajetórias complexas, histórias de superação silenciosa e um acúmulo de esforços que nunca foram legitimados. A psicologia por trás desse comportamento não está ligada à humildade simples nem a uma modéstia saudável. Ela nasce em camadas profundas da formação emocional, onde celebrar passa a ser percebido como risco, exposição ou até traição de quem se é. Desde cedo, muitos aprendem que demonstrar alegria pelas próprias conquistas é perigoso. Em alguns ambientes, comemorar significa provocar inveja. Em outros, significa chamar a atenção indesejada. Em lares emocionalmente instáveis, a vitória de um filho pode ser recebida com indiferença, crítica ou competição. Aos poucos, o cérebro aprende uma associação poderosa. Conquista não gera acolhimento, conquista gera tensão. E quando o sistema emocional entende isso, ele cria um mecanismo de defesa simples e eficaz. Se não comemoro, não sofro. Esse padrão não surge de forma consciente. A pessoa não decide um dia que não vai mais celebrar nada. O comportamento se instala aos poucos, disfarçado de maturidade, de racionalidade, de autocontrole. Ela passa a minimizar seus resultados. Diz que não foi nada demais, que qualquer um faria o mesmo, que ainda não é suficiente, que só vai comemorar quando atingir algo maior. O problema é que esse algo maior nunca chega. Porque quando chega, a régua interna já se moveu de novo. A mente dessas pessoas vive em estado de adiamento emocional. Sempre existe um depois mais digno, um momento mais legítimo, uma vitória que finalmente mereceria ser sentida. Enquanto isso, o presente passa seco, sem registro afetivo. A realização acontece no plano prático, mas não no plano simbólico. E isso é devastador a longo prazo, porque o cérebro humano precisa de rituais de fechamento, precisa marcar ciclos, precisa reconhecer que algo terminou e foi conquistado. Quando isso não acontece, a sensação constante é de incompletude. Outro elemento central nessa psicologia é a culpa. Para muitas pessoas, sentir orgulho de si mesmo ativa um desconforto profundo, como se houvesse algo errado em se reconhecer, como se celebrar fosse arrogância, como se a felicidade precisasse ser contida para não ultrapassar um limite invisível. Esse limite quase sempre foi imposto no passado por figuras de autoridade que associavam valor pessoal a sofrimento, esforço contínuo ou sacrifício silencioso. Nesses casos, descansar depois de vencer parece errado, comemorar parece preguiça, parar parece fracasso. A identidade da pessoa se constrói em torno da luta, não da chegada. Se ela para celebrar, surge uma sensação estranha de vazio, como se estivesse traindo o próprio papel. Ela não sabe quem é fora do esforço constante. Então ela segue em frente, acumulando metas, resultados e cansaço, sem nunca se permitir sentir plenitude. Há também o medo da perda. Comemorar é reconhecer que algo foi conquistado, e reconhecer isso torna a possibilidade de perder ainda mais dolorosa. Para quem cresceu em ambientes imprevisíveis, onde tudo podia ser tirado a qualquer momento, a mente aprende a não se apegar. Não se apegar ao sucesso, não se apegar à estabilidade, não se apegar à alegria. A lógica interna é simples. Se eu não me permito sentir, não sofro quando acabar. Essa estratégia funciona no curto prazo, mas cobra um preço alto com o tempo. A vida vai se tornando uma sequência de tarefas cumpridas sem sabor. A pessoa até alcança coisas grandes, mas sente que nunca é suficiente. Surge um cansaço emocional difícil de explicar. Não é apenas exaustão física, é uma fadiga existencial, um sentimento de que nada realmente preenche. Outro ponto pouco falado é a comparação interna constante. Pessoas que evitam comemorar costumam ter um crítico interno extremamente ativo. Esse crítico não permite pausa. Ele sempre aponta alguém que está melhor, alguém que conquistou mais rápido, alguém que fez algo maior. Mesmo quando a vitória é objetiva, o diálogo interno invalida. Diz que foi sorte, diz que foi pouco, diz que ainda falta muito. Essa comparação não é necessariamente com pessoas reais. Muitas vezes é com uma versão idealizada de si mesmo, um eu perfeito que nunca erra, nunca cansa e nunca se satisfaz. Como esse ideal é inalcançável, nenhuma conquista real parece digna de celebração. A pessoa vive em eterna dívida consigo mesma. Existe também um medo profundo de decepcionar.
Quando se comemora uma conquista, cria-se uma expectativa externa. As pessoas passam a olhar diferente, a esperar mais, a cobrar mais. Para quem tem histórico de cobrança excessiva ou amor condicionado ao desempenho, isso é assustador. É mais seguro ficar invisível, é mais seguro não chamar atenção, é mais seguro fingir que nada aconteceu. Esse comportamento costuma ser elogiado socialmente. A pessoa é vista como pé no chão, discreta, focada. Ninguém percebe que, por dentro, existe uma desconexão crescente entre esforço e recompensa emocional. E como não há celebração, não há memória afetiva positiva associada ao próprio caminho. O passado vira apenas um registro de cansaço, não de conquistas. Com o tempo, isso impacta a autoestima de forma silenciosa. Não porque a pessoa se acha incapaz, mas porque ela não se sente autorizada a se sentir suficiente. A autoestima não se constrói apenas com resultados. Ela se constrói com reconhecimento interno. Quando esse reconhecimento nunca vem, o valor pessoal fica sempre pendente. No fundo, evitar comemorar conquistas é uma tentativa de controle emocional. É a ilusão de que, se eu não sentir demais, nada pode me atingir. Mas a consequência é que nada também preenche. A vida fica funcional, mas não vibrante, produtiva, mas sem significado emocional profundo. Esse padrão pode durar anos sem ser questionado, até que surge um momento de ruptura. Um cansaço que não passa, uma sensação de vazio após mais uma grande vitória. Uma pergunta silenciosa começa a surgir: se eu já cheguei aqui e ainda me sinto assim, o que está faltando? O que está faltando não é mais esforço, não é mais conquista, é permissão interna. Permissão para sentir, permissão para reconhecer, permissão para fechar ciclos e dizer para si mesmo que aquilo importou, que aquilo teve valor, que aquilo foi suficiente naquele momento. Enquanto essa permissão não existe, a pessoa continua andando, acumulando feitos e ignorando o próprio impacto emocional. E esse é o terreno psicológico onde o próximo bloco começa a aprofundar. O que acontece quando esse padrão se mantém por muito tempo e como ele começa a moldar relações, identidade e percepção de sentido. Quando uma pessoa evita comemorar suas conquistas por muito tempo, esse comportamento deixa de ser apenas um hábito e passa a estruturar a forma como ela se enxerga no mundo. O problema já não está apenas na ausência de celebração, mas na maneira como o cérebro começa a interpretar a própria trajetória. Cada conquista não reconhecida vira um ponto cego na identidade. A pessoa cresce, evolui, supera obstáculos, mas internamente continua se sentindo a mesma versão antiga de si mesma, como se nada realmente tivesse mudado. Isso acontece porque a mente humana constrói identidade a partir de narrativas internas. Não basta viver algo, é preciso registrar emocionalmente o que foi vivido. Quando não há celebração, não há esse registro. A conquista passa rápido demais para virar memória afetiva. Ela é tratada como obrigação cumprida e logo substituída por uma nova cobrança. O resultado é uma identidade baseada apenas no que falta, nunca no que já foi construído. Com o tempo, essa lógica começa a afetar a forma como a pessoa se posiciona nas relações. Ela tem dificuldade de reconhecer o próprio valor, não porque não saiba racionalmente o que fez, mas porque não sente isso no corpo. Falta lastro emocional, falta a sensação interna de merecimento. Isso faz com que ela aceite menos do que merece, tolere desvalorização e se coloque frequentemente em posições secundárias, mesmo sendo altamente competente. Outro efeito silencioso é a incapacidade de sentir satisfação duradoura. Mesmo em momentos que deveriam gerar orgulho, a emoção não se sustenta. Surge um vazio logo em seguida. A mente imediatamente pergunta: qual é o próximo passo, o próximo objetivo, a próxima meta? Não há pausa, não há digestão emocional. A vida vira uma linha reta de produção contínua, sem pontos de respiro. Esse padrão está profundamente ligado ao medo de estagnar. Para essas pessoas, parar para comemorar é confundido com parar de crescer. Existe uma crença interna de que, se relaxarem por um instante, tudo pode desmoronar. Essa crença costuma nascer em contextos onde a segurança nunca foi garantida, onde era preciso estar sempre alerta, sempre provando valor, sempre um passo à frente para não ser deixado para trás.
A celebração nesse cenário é vista como um luxo perigoso, algo que só pessoas muito seguras podem fazer, algo que não cabe para quem sente que precisa estar constantemente se defendendo do mundo. O corpo permanece em estado de vigilância mesmo quando não há ameaça real, e enquanto o corpo não relaxa, a mente não permite que a conquista seja sentida. Esse estado constante de alerta gera consequências físicas e emocionais, ansiedade crônica, dificuldade de descanso real, sensação de que nunca é hora de parar. Muitas dessas pessoas dizem que não sabem mais como relaxar sem culpa. Quando tentam, sentem um desconforto estranho, como se estivessem fazendo algo errado. Isso acontece porque o sistema nervoso aprendeu a associar valor pessoal ao esforço contínuo, não ao equilíbrio. Há também um impacto profundo na relação com o futuro. Como o passado não foi devidamente reconhecido, o futuro nunca parece promissor o suficiente. A pessoa olha para frente sempre a partir da sensação de insuficiência. Mesmo quando planeja algo grande, existe uma voz interna dizendo que aquilo ainda não será o bastante. Essa voz não é motivacional, ela é punitiva, ela não impulsiona, ela desgasta. Outro aspecto importante é a dificuldade de receber reconhecimento externo. Quando alguém elogia ou parabeniza, a pessoa desconversa, minimiza, muda de assunto, sente desconforto. Isso não é humildade. É incoerência interna. O elogio externo entra em choque com a narrativa interna de que nada foi suficiente. E quando há choque, a mente rejeita o que ameaça sua lógica interna, mesmo que seja positivo. Esse comportamento afeta vínculos. Pessoas próximas podem sentir que nunca conseguem agradar ou reconhecer adequadamente. Parceiros, amigos e até familiares percebem uma barreira emocional, como se houvesse sempre uma distância invisível entre o esforço feito e a validação recebida. Isso pode gerar frustração mútua, porque o outro tenta oferecer reconhecimento, mas a pessoa não consegue absorver. Em ambientes profissionais, esse padrão pode levar ao esgotamento extremo. A pessoa entrega resultados acima da média, mas raramente se sente realizada. Troca de metas rapidamente, nunca celebra uma promoção, nunca comemora uma entrega bem-sucedida. E quando o corpo começa a dar sinais de exaustão, ela interpreta como fraqueza, não como consequência de um sistema interno desequilibrado. Existe ainda um medo profundo de parecer vulnerável. Comemorar uma conquista exige presença emocional. Exige admitir que aquilo foi importante. E tudo que é importante pode ser ferido. Para quem aprendeu a se proteger emocionalmente, isso é ameaçador. É mais seguro manter distância até das próprias vitórias. O paradoxo é que, ao evitar a celebração para se proteger da dor, a pessoa acaba criando uma dor mais difusa e constante, uma sensação de vazio que não tem causa clara. Ela não sabe exatamente o que falta, só sabe que algo está sempre faltando. E quanto mais conquistas se acumulam sem reconhecimento, maior fica esse buraco emocional. Romper esse padrão não é simples porque ele costuma estar profundamente ligado à identidade. Para muitos, não comemorar virou uma prova de força, maturidade e autocontrole. Questionar isso parece quase um ataque à própria imagem. Mas o custo de manter esse padrão é alto demais para ser ignorado indefinidamente. Reconhecer conquistas não é inflar o ego, é integrar a própria história. É permitir que o cérebro registre progresso. É criar continuidade emocional entre quem se foi e quem se é hoje. Sem isso, a pessoa vive desconectada de si mesma, sempre correndo atrás de algo que nunca chega porque, quando chega, não é sentido. Aos poucos, começa a surgir uma pergunta silenciosa. Por que eu faço tanto se nunca me permito sentir nada? Essa pergunta é desconfortável, mas necessária. Ela marca o início de uma possível mudança de perspectiva. Não uma mudança externa, mas interna. Uma mudança na forma de se relacionar consigo mesmo. Se esse tema está fazendo sentido para você, vale a pena acompanhar os próximos conteúdos e se aprofundar nesse tipo de reflexão. Muitas pessoas vivem esse padrão sem nunca nomeá-lo, e entender o que está por trás já é um primeiro passo poderoso. Quando uma pessoa passa a vida inteira evitando comemorar suas conquistas, algo muito específico acontece com a percepção de si mesma. Ela deixa de se ver como alguém em construção e passa a se enxergar como alguém eternamente em dívida. Não importa o quanto avance, internamente sempre existe a sensação de atraso, como se estivesse correndo atrás de uma versão ideal que nunca é alcançada. Esse sentimento não surge do fracasso, mas da ausência de reconhecimento interno ao longo do caminho. A mente humana precisa de marcos. Precisa saber onde começou, onde chegou e o que mudou no percurso. Quando esses marcos não existem, tudo se mistura.
O passado parece distante e irrelevante. O presente parece apenas um ponto de passagem. O futuro se torna uma exigência constante. A pessoa vive orientada para frente, mas emocionalmente desconectada de qualquer sensação de chegada. Com o tempo, isso gera uma distorção na relação com o esforço. O esforço deixa de ser um meio para se tornar um fim em si mesmo. Trabalhar duro, insistir, suportar e resistir viram a principal fonte de identidade. Não porque isso traz satisfação, mas porque é o único lugar onde a pessoa se sente segura. Se ela está se esforçando, sente que está no controle. Se para, mesmo para comemorar, surge um desconforto profundo, quase uma ansiedade sem nome. Esse desconforto não é preguiça reprimida nem falta de gratidão. É o reflexo de um sistema emocional que nunca aprendeu a se autorregular fora do estado de alerta. O corpo dessas pessoas muitas vezes não sabe o que é relaxamento genuíno. Quando não há uma meta imediata, surge inquietação. Quando não há cobrança, surge vazio. A celebração, que deveria ser um momento de integração, acaba sendo evitada porque expõe esse vazio. Outro efeito importante é a fragmentação da autoestima. A pessoa pode se considerar competente em tarefas específicas, mas não se sente valiosa como indivíduo. O valor fica sempre condicionado ao próximo desempenho. Nunca é consolidado, nunca se transforma em algo interno e estável. Isso faz com que a autoestima oscile violentamente conforme os resultados externos, mesmo que externamente ela pareça confiante e funcional. Esse padrão também influencia a forma como a pessoa lida com fracassos. Como as conquistas não foram incorporadas emocionalmente, qualquer erro parece desproporcionalmente grande. Um tropeço ganha peso excessivo, porque não existe um histórico interno de vitórias sentidas que possa equilibrar a percepção. O erro passa a definir mais do que todo o caminho percorrido. Em relações afetivas, isso se traduz em dificuldade de se permitir ser visto. A pessoa até se envolve, mas mantém uma parte de si protegida. Não compartilha plenamente suas alegrias porque nem ela mesma as reconhece. Muitas vezes, também tem dificuldade de comemorar conquistas do outro, não por inveja, mas porque isso ativa a própria sensação de inadequação. Ver alguém celebrando expõe aquilo que ela não se permite fazer. Existe ainda uma relação complexa com a felicidade. Para essas pessoas, felicidade é algo sempre temporário e suspeito. Quando algo bom acontece, elas esperam inconscientemente que algo ruim venha em seguida. Essa expectativa não é pessimismo consciente, mas um aprendizado emocional antigo. Em algum momento da vida, sentir alegria teve um custo. E o corpo aprendeu a se proteger antecipando a perda. Por isso, a celebração é evitada. Não porque não haja alegria, mas porque a alegria parece perigosa. Ela abaixa a guarda, ela cria apego, ela dá a sensação de que algo pode ser tirado. Ao não comemorar, a pessoa acredita que está se blindando contra a dor futura. O problema é que essa blindagem também impede a vivência plena do presente. Com o passar dos anos, esse padrão pode gerar um sentimento difuso de arrependimento. Não necessariamente arrependimento por escolhas erradas, mas por uma vida que passou rápido demais sem ser sentida. A pessoa olha para trás e vê muitos feitos, mas poucas memórias emocionalmente vivas. Poucos momentos de presença real, poucos instantes em que ela se permitiu simplesmente estar. Esse é um dos aspectos mais silenciosos e dolorosos desse padrão. Não é um sofrimento intenso e dramático, é um desgaste contínuo. Uma vida funcional, produtiva e aparentemente bem-sucedida, mas internamente desbotada. A pessoa cumpre papéis, atinge objetivos e segue em frente, mas sente que algo essencial nunca se encaixou completamente. Reconhecer esse padrão não significa culpar o passado ou romantizar a dor. Significa entender que ele foi uma estratégia de sobrevivência. Em algum momento, não comemorar foi uma forma de se proteger. Foi a melhor solução disponível naquele contexto emocional. O problema surge quando essa estratégia continua sendo usada mesmo quando já não é necessária. O amadurecimento emocional passa por perceber quando uma defesa deixa de proteger e passa a limitar. Evitar a celebração pode ter sido útil em um ambiente hostil, mas em um contexto mais seguro, ela se transforma em autoabandono. A pessoa continua vivendo como se ainda estivesse sob ameaça, mesmo quando a ameaça já não existe. Integrar conquistas não exige grandes gestos externos. Não é sobre exibição, comparação ou validação alheia. É um processo interno. É permitir que o próprio corpo registre que algo foi superado, que houve crescimento, que houve transformação. É criar continuidade entre quem se foi e quem se é agora.
Quando isso começa a acontecer, algo sutil muda na percepção do tempo. O passado deixa de ser apenas esforço, passa a ser história. O presente deixa de ser apenas obrigação, passa a ser espaço. O futuro deixa de ser apenas cobrança, passa a ser possibilidade. Essa mudança não é imediata nem linear, mas ela redefine profundamente a relação consigo mesmo. No fim, a psicologia das pessoas que evitam comemorar conquistas não fala sobre falta de gratidão ou ambição excessiva. Fala sobre medo, proteção e sobrevivência emocional. Fala sobre pessoas que aprenderam cedo demais a não esperar acolhimento e que, por isso, aprenderam a não se permitir sentir plenamente. Quando a vida é vivida sem celebração, ela continua acontecendo, mas algo essencial fica sempre pendente. Não é o sucesso que falta, é a integração. É o reconhecimento interno de que o caminho teve valor, de que o esforço teve sentido, de que a pessoa que chegou aqui merece existir inteira, não apenas funcional, e enquanto esse reconhecimento não acontece, a pessoa continua andando, fazendo, produzindo e seguindo. Não porque não sabe parar, mas porque parar exigiria olhar para tudo o que foi feito e admitir que aquilo importou. E para quem passou a vida inteira se protegendo, admitir que algo importou é um dos atos mais profundos e difíceis que existem.